É filha e neta de empreendedores e tem desde cedo a profunda convicção de que quem muda o mundo são os empresários. Ela quis ser médica, mas a experiência académica na área da saúde não correu bem e ainda bem, diria eu. É que o mundo dos negócios e da gestão já estavam no seu ADN. A prova disso é que entre Lisboa e São Paulo já liderou vários projetos empresariais que vão desde o turismo, viagens e eventos, passando pelo imobiliário, franchising e consultoria. Comigo hoje tenho a Rita Maria Nunes. Ela é desde 2021 Country Manager da The Alternative Board em Portugal. É uma organização internacional que está presente em mais de 20 países no mundo e em 5 continentes e que junta CEOs, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica aqui a várias empresas. A nível já mundial, a TAB apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e nós vamos perceber o que é que a Rita Maria Nunes também está a fazer aqui pelos empresários em Portugal. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Rita, muito obrigada pela tua presença aqui no É a Comunicar que nos entendemos. Olá, Marta. Obrigada em primeiro lugar pelo convite. É uma honra e privilégio poder partilhar a sala contigo. Nós já partilhámos muita coisa na nossa vida conjunta, não é? Esta é mais uma delas, mas muito me honra este teu convite para falar sobre tanta coisa, porque a falar é que nós nos entendemos, não é? E a conversar é que nós nos entendemos. É isso mesmo, Rita. Obrigada mais uma vez. Eu já conheço, como tu sabes, o teu percurso, mas quero muito também aqui que quem nos segue no podcast também fique a conhecer o teu percurso e o teu trabalho. Eu, um bocadinho em tom de brincadeira, disse que tu querias ser médica e não correu bem ali na parte mais académica, e ainda bem, não é? Porque ganhamos aqui uma empresária. Olha, eu acho que eu não ponho as coisas nessa perspectiva no sentido de não correu bem, foi uma coisa que foi menos positiva no meu percurso. Foi uma escolha de vida no final da história. Eu costumo dizer que na vida tentei fugir de duas coisas e foi justamente nessas coisas que eu acabei de trabalhar. Uma delas foi não ser empresária como os meus pais. Tentei sempre fugir disso e acho que a medicina era esse refúgio. Mas depois, quando eu estava a estudar, aquilo que eu mais gostava de fazer era tudo a ver justamente com a área de gestão, de economia, de números e não tanto a área da química ou da biologia, que era, no fundo, mais ligada à área da saúde. E, portanto, a determinado momento da minha carreira de escolar, eu tive que tomar uma decisão. Vou continuar a insistir numa coisa que não gosto ou vou efetivamente fazer o que gosto e trocar radicalmente o percurso. E foi isso que aconteceu, né? Portanto, eu tentei fugir de um caminho que na verdade já é a terceira geração, né? Portanto, eu já tive avós empreendedores, pais empreendedores e depois venho eu, não é? E não consegui fugir, tive que cá parar na mesma. E depois foi o franchising, não é? Tentei sempre fugir, a determinado momento tentei fugir do franchising, mas depois o franchising acabou por me voltar a puxar, não é? E são escolhas de vida e eu costumo sempre dizer que eu gosto muito de quem sou muito feliz a fazer o que faço e por isso não houve escolhas erradas, houve processos que se fizeram necessários para eu chegar onde estou. Né? Portanto, sem arrependimentos. E eu pergunto-te, para quem, eu tentei explicar um pouco aqui no início, mas tu melhor do que ninguém poderás explicar o que é que tu fazes na prática na TAB, na The Alternative Board. É um modelo americano, para quem não conhece, mas está espalhado, no bom sentido, em vários pontos do mundo, como eu expliquei. O que é que na prática vocês fazem? Eu gosto de romantizar o que a TAB faz em duas frases muito simples. Portanto, eu ajudo empresários, no caso, donos de empresas, a tornarem-se empresários, porque são conceitos muito diferentes, não é? Para que as empresas sejam uma fonte de vida em vez de serem uma fonte de problemas. Obviamente aqui cabe muita coisa e eu costumo dizer que aqui cabe essencialmente o nosso método, ou seja, a TAB desenvolveu um método, isto tem 34 anos de existência, portanto foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Nós hoje estamos presentes, mais do que dizer que estamos em 25 países, eu gosto de dizer que estamos em 5 continentes, porque estar nos 5 continentes dá-nos uma perspectiva do mundo empresarial completamente diferente. Nós acompanhamos empresários que estão na Nova Zelândia, no Chile ou aqui ao lado em Espanha, não é? E são modelos de negócio, conceitos, estruturas que curiosamente são muito mais parecidas umas com as outras do que nós muitas vezes imaginamos. Portanto, o problema do empresário da Nova Zelândia não é muito diferente do problema do empresário em Portugal, não é?
adaptada às diferentes realidades económicas ou financeiras, mas os problemas não são muito diferentes. E o nosso método ajuda a que os empresários sintam maior segurança e tranquilidade na sua gestão. Porque em Portugal temos diferentes estágios de desenvolvimento empresarial. Né? Nós temos pessoas que criaram o seu negócio do zero e que foram crescendo, mas que ainda não conseguiram sair da parte operacional. Temos pessoas que ainda estão muito no início e precisam de estrutura para tudo e precisam de fazer tudo. Temos outros que têm empresas de muitos anos, com imensos colaboradores, mas ainda assim não existe gestão estratégica, portanto vão vivendo ano após ano conforme calha. E depois temos, obviamente, estruturas muito maiores, que já têm estratégia, etc., e que nós ajudamos numa outra vertente, que é nas equipas de liderança. Portanto, em teoria, nós temos serviços e modelos para todo o tipo de negócio, aplicados, obviamente, depois às necessidades de cada negócio, mas focamos essencialmente a ajudar as PMEs em Portugal. Ok, era essa também uma pergunta que te ia fazer a seguir e tu já respondeste se qual era o tipo de empresas com quem vocês têm mais penetração em Portugal, tendo em conta que a maioria do tecido empresarial são pequenas e médias empresas, é realmente este tipo de empresas. Eu gosto de trazer uma frase polémica que eu costumo dizer: a maioria do tecido empresarial são nano e microempresas. E depois existem as pequenas e médias. Pronto, nós somos às percentagens, por assim dizer. Nós temos 3 níveis de serviços dentro da TAP. Portanto, temos aquilo que nós trabalhamos com os empresários em nome individual ou com as empresas que são mesmo muito, muito pequeninas ainda, em que nós ajudamos, num conceito até um jeito de brincadeira e brainstorming aqui da equipa, é transformar o eu presa numa empresa, não é? Portanto, como é que eu consigo deixar de ter o negócio todo assente 100% em cima de mim. Depois temos o modelo base dos boards que nós criamos de pares, não é? Portanto, os vários empresários juntarem-se para debater os seus problemas e entre ajudarem-se uns aos outros, com o nosso suporte e acompanhamento. E depois, então, temos mais um degrau dessa escada, que é justamente as equipas de liderança, quando já temos estruturas muito maiores. Portanto, nós vamos apoiando, lá está, uma vez mais, conforme as necessidades, conforme as dores de cada um e aquilo que é para nós o melhor resultado que nós podemos dar àquele empresário ou àquela empresária. Em Portugal, a TAB ainda está há relativamente pouco tempo, desde 22, janeiro 2022. de 2022, foi quando nós começámos a fazer a adaptação ao mercado, depois nós começámos efetivamente a comunicar que estávamos cá e que podíamos ajudar as empresas em abril só, porque há aqui uma adaptação que se torna necessária, e as traduções, a culturação do processo, etc. Portanto, nós temos neste momento empresários que estão connosco desde essa altura, portanto, já cumpriram 2 anos de trabalho connosco e que já estão há 2 anos no modelo de tab-boards que nós temos. Nós neste momento estamos presentes um bocadinho pelo país, não é? Desde Lisboa, Leiria, Aveiro, portanto estamos aqui mais nesta margem litoral, com muita pena minha, porque eu quero muito ir para o interior. Mas já temos, apesar de serem 2 anos a caminho do terceiro, eu às vezes olho para trás e penso assim, já fizemos tanta coisa gira e tanta coisa diferente, que eu até para perspectivar o futuro eu penso assim, onde é que nós vamos chegar, não é? Se nós já fizemos tanto em tão pouco tempo, onde é que isto vai parar? E como é que tem sido a receptividade dos empresários e dos empreendedores em Portugal, tendo em conta que é um modelo americano, obviamente que se adapta à cultura do país, mas tu própria, quando te deram luz verde para tu trazeres a TAP para Portugal, tiveste que passar por um percurso de provas e de testes internos na estrutura internacional bastante desafiante, eu diria assim. Como é que tem sido esta receptividade dos empreendedores e empresários em Portugal, tendo em conta que, no fundo, vocês são um conjunto de líderes que vão ajudar na tomada de decisão destes empreendedores e destes empresários. Isto simplificando aqui um bocadinho a mensagem. Como é que este modelo está a ser Olha, Marta, quando aceito? eu, quando eu comecei a fazer os meus estudos de mercado, a contactar pessoas, quando descobri a ideia e percebi que isto poderia fazer sentido para Portugal e até para a minha vida, enquanto desafio profissional, obviamente, eu lembro perfeitamente que praticamente todas as pessoas me disseram que não vai funcionar. Nós não temos mentalidade empreendedora suficiente para isto. Em Portugal, nós não temos necessidade de mercado para isto. Num ato de teimosia e loucura, eu achei que tanta gente a dizer-me que não valia a pena porque alguma coisa isto tinha que ter de bom. Mas a minha maior validação sempre foi esta. Como é que uma empresa que tem 34 anos, está presente em 25 países, em 5 continentes, não vai funcionar em Portugal? O que é que nós temos assim de tão diferente e de tão especial para isto não funcionar cá, não é? Portanto, eu achei que valia a pena o risco.
A receptividade foi muito melhor do que aquilo que eu poderia imaginar, tendo em conta este background das pessoas me dizerem que não ia fazer sentido. Agora, obviamente não é para toda a gente, porque não é toda a gente que se predispõe a todos os meses sentar-se num grupo de pares a ouvir onde é que tu estás a errar no teu processo de tomada de decisão. Portanto, não é qualquer pessoa, não é qualquer empresário que consegue ter esta capacidade. Agora, aqueles que têm a visão que isto pode ser uma grande mais-valia para a sua gestão, transformam rapidamente as suas vidas. E nós temos, dentro da nossa rede e na nossa comunidade, nós temos homens e mulheres, temos diferentes estágios de negócio, desde negócios muito pequenos a negócios maiores, temos diferentes idades de BI e de maturação de negócio ou de maturação enquanto empresário. Portanto, eu não te consigo dizer claramente este é o perfil tipo do nosso membro. O que eu te consigo dizer é que quem é nosso membro tem de ter um mindset de crescimento incrível e tem de ter a visão de que é na partilha dos meus problemas e de ver os meus problemas com os olhos dos outros que eu vou crescer mais rápido. E por isso, obviamente, pôr-se à disposição de ver perfeitos desconhecidos, porque as pessoas não se conhecem de lado nenhum quando começam a trabalhar connosco, portanto, quando se juntam nestes grupos, a analisar um negócio, não é? Tu, uma das coisas que referiste é que, lá está, o mindset é aqui o essencial, ou seja, temos que ter alguém ao leme que aceite ter esta maturidade emocional para ouvir um grupo de pessoas a apontar dores, eventualmente ou erros, ou aspectos que podem ser melhorados. Eu sei que não é só isto que vocês fazem, obviamente, também há coisas que estão, também se diagnosticam que está bem feito, obviamente, e quais são as boas Sim, nós aí temos práticas. duas vertentes, Marta, que é o acompanhamento individual, onde nós fazemos os tais diagnósticos, levantamentos, aconselhamentos, etc., numa base muito mentoria e coaching, depois depende aqui um bocadinho das necessidades de quem está do outro lado, ou seja, do empresário, mas os boards são justamente ao outro lado. E para nós só faz sentido quando alguém me diz assim: epá, eu hoje fiquei muito desconfortável na reunião, mas saio daqui feliz. E eu sei que naquele momento nós fizemos um bom trabalho, porque a pessoa saiu da sua zona de conforto, mas entendeu a necessidade de sair da zona de conforto. E Marta, entre nós as duas e descontraídamente, ninguém vai ao ginásio ganhar músculo sem ter dores. Portanto, ali também não pode ser diferente, não é? Se nós queremos crescer no nosso negócio, nós vamos ter que invariavelmente passar por dores de crescimento para ganhar músculo e conseguir seguir em frente, não é? Certo, claro que sim. Hum, Tu dizias há pouco que o que é que Portugal tem de tão diferente ou tão problemático que este tipo de metodologia não iria funcionar, no sentido em que a TAP está no fundo nos tais 5 continentes e, portanto, tu própria tens contacto com colegas empresários de diferentes países, como explicavas, e eu agora pergunto-te, a nossa economia tem especificidades, tem problemas de escala, enfim, tem aqui vários desafios, mas o que é que nos torna iguais e diferentes ao mesmo tempo para que a TAP se consiga aqui adaptar? Ou seja, sem miopia temos desafios de escala de mercado que outros países não têm. Diz-me aqui o que é que tu diagnosticas, pesando aquilo que conheces dos colegas internacionais com quem trabalhas e com o tecido empresarial português, o que é que nos aproxima e o que é que nos afasta aqui uns dos outros? Olha, o que nos aproxima é que as dores são sempre as mesmas. Portanto, nós até categorizamos as dores dos empresários naquilo que chamamos os 6 pilares. Ou é um problema de gestão de tempo, ou é um problema de falta de dinheiro, ou ausência de financeira, não é? Portanto, problemas de recursos, ou é gerir pessoas, e gerir pessoas é eventualmente o maior desafio que todas as empresas têm a nível global, não é só uma questão portuguesa. É um problema de planeamento, ou seja, a ausência de visão, a ausência de um plano estratégico, a ausência de um fio condutor daquilo que vai ser a história do negócio, a ausência de sucessão, e muitas vezes sucessão nós encaramos aqui como quem me vai substituir no dia em que eu sair da empresa, mas não é tanto assim, ou seja, quem é que me vai substituir quando eu vou de férias? Para que eu, enquanto empresário, não seja, não faça aquilo que eu muitas vezes brinco, digo que os empresários não vão de férias, eles só trocam o sítio de atender as chamadas, não é? Portanto, efetivamente desligar a ficha que é tão importante até por questões de saúde mental. Entre outras coisas, estes problemas são genéricos, depois aplicados, obviamente, às realidades de cada um. Aquilo que eu noto maior diferença é que nós somos tecnicamente melhores. Ou seja, nós estamos habituados a fazer muito com muito pouco.
porque, como tu comentavas, nós temos desafios de economia, desafios de escala, desafios financeiros. Portanto, nós estamos habituados a fazer muitas omeletes em ovos, que muitas vezes os outros países não entendem. E isto aqui é a primeira e grande gritante diferença que eu sinto em relação aos meus colegas. Como é que nós, em Portugal, conseguimos fazer tanto com tão pouco? A todos os níveis, não só aqui na nossa estrutura de TAB, mas depois também se reflete, obviamente, nas empresas. Com base nisso, aquilo que eu noto também é que a nossa taxa de crescimento depois do processo TAB, a nossa curva é mais rápida a aceleração, justamente porque nós somos muito rápidos, enquanto empresários, a identificar o problema e trazer uma ideia criativa para cima da mesa para resolver, e não precisamos de pensar muito sobre recursos e tudo mais, porque nós já estamos habituados a fazer com muito pouco, não é? Enquanto que noutros países estas curvas de aprendizagem são muito mais lentas. Portanto, eles demoram muito mais tempo a obter resultados do processo TAB do que nós, e eu comparo muito até com países como o meu colega da Roménia, por exemplo, que também tem uma economia parecida com a nossa, a República Checa, onde nós também estamos, ou Chequia, agora tu é que és da comunicação e tens que me dizer qual é que é a expressão correta, não é? Portanto, eu comparo muito com estes mercados e nós acabamos por ter uma similaridade também muito nesse sentido. Versus depois mercados muito mais maduros economicamente, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e por aí fora. Depois, o que eu também noto é que, como nós também trabalhamos com muitas economias emergentes, às vezes nós aqui em Portugal não sabemos valorizar o que temos. Porque, até em contexto de partilha pública, não é? Nós nos rankings estamos assim, ou estamos assado, etc. Lá fora as coisas também estão mal. Não se fala tão abertamente sobre elas. Aqui em Portugal nós temos a cultura de falar abertamente sobre os problemas, que se calhar outros países são muito mais fechados e escondem muito mais os problemas reais e efetivos que a economia tem, não é? Até por questões que muitas vezes há economias emergentes que não têm a liberdade de imprensa que nós também temos, né? Portanto, temos que pôr isso em cima da mesa. Boa. Eu gosto muito desta perspectiva que trazes de falar naquilo que é diferenciadoramente bom na economia cá. Portanto, e como tu tens tanto esta escala de comparação, lá está, por via de lidares com muitos países e muitos empresários de outras áreas, isto acho que também faz falta falarmos nisto, que é esta questão de nós temos aqui este hábito de fazer omeletes sem ovos, temos aqui esta questão aqui de uma forte resistência, não é? De conseguirmos ser persistentes no bom sentido. Há um lado da persistência que ao nível empresarial já não é aqui tão simpático, ou seja, quando teimamos um pouco em querer estender a vida de uma empresa ou de um negócio quando ele eventualmente já não será Isso eu concordo contigo. viável. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, quando tu crias uma empresa, tu preparas a empresa desde o primeiro dia para o dia em que a vais vender, portanto, tu fazes a tua planificação já nesse sentido. Portanto, a empresa não é tua para a vida, é um processo transitório de carreira e tu és empresário hoje naquela empresa, amanhã pode ser noutra. Aqui nós ainda encaramos os negócios muito como nosso, como a família, como um processo para a vida. É impensável eu vender a minha empresa. Eu ter um sócio com uma entrada de capital, isso é complicadíssimo, não é? Portanto, ainda estamos muito fechados para o conceito de que a empresa é uma carreira profissional e não um projeto da vida ou para a vida. Não sei se me faço entender. Completamente, claro que sim. E é preciso ter essa. Vocês também ajudam a fazer este diagnóstico, ou seja, já te aconteceu o lado se calhar aqui menos simpático, de deparares com negócios ou unidades de negócio dentro de um macro, enfim, que o aconselhamento seria aqui ou finalizar ou dar uma consequência diferente. Sim, Como é que lidam com com a isso? experiência que nós temos quando olhamos para os negócios, e isto nós muitas vezes até olhamos antes mesmo das pessoas serem membros da TAP. Portanto, quando nós vemos que um negócio não tem ponta para onde se pegar, nós também dizemos logo às pessoas, olha, se calhar o melhor é dedicar-se a outra coisa. Com tudo que isto representa de dor, mas é a realidade pura e dura e ela tem que ser dita em algum momento às pessoas. Nós depois dentro do nosso método também temos aqui várias escalas e, portanto, temos numa escada de trabalho que nós vamos fazendo, nós vamos identificando ações ou situações que podem determinar a longevidade mais curta ou mais longa das empresas, ou no limite decidir, olha, o meu objetivo é vender isto. E nós trabalhamos ativamente com membros que hoje eles estão com esta empresa, mas já a trabalhar e a saber que daqui a 3 a 5 anos o objetivo é vender. E, portanto, se o objetivo é vender, há muita coisa que tem que ser trabalhada.
operacionalmente, financeiramente, Que estrutura, pode ser etc. um belo caminho, ou Pode, seja, pode que ser um. é o caminho alinhado com aquilo que é a tua visão enquanto empresário. E é aqui outro conceito que muitas vezes em Portugal nós não temos tão bem esclarecido ou estabelecido, que noutras economias mais maduras existe, que é qual é que é a tua visão sobre este negócio. Porquê é que tu fazes isto e não fazes outra coisa da tua vida, não é? E o que é que tu queres alcançar com isto? Porque nenhuma empresa é uma organização sem fins lucrativos, portanto, nós, enquanto empresas, temos de dar lucro e temos de falar abertamente sobre dinheiro e publicamente, porque ainda é um tabu, infelizmente, que as empresas servem para gerar lucro e servem para transformar vidas, vidas dos colaboradores que lá trabalham, mas também a vida do empresário, não é? Portanto, o empresário tem que ter retorno sobre aquilo. Portanto, deixarmos de ter empresários que o salário deles é a última coisa que está na folha de pagamentos do mês e ser uma estrutura que permita ele também viver, deixarmos de ter aquelas contabilidades de mascarar números porque dá jeito não pagar impostos, quanto mais impostos tu pagas, significa que a empresa dá dinheiro. Portanto, há aqui uma série de conceitos de estrutura de gestão negocial que ainda é muito também decorrente da falta de literacia financeira e da falta de educação escolar para o ser empresário, e convém nós começarmos a mudar cada vez mais rápido. E isto é uma diferença, aí eu vou quase que aqui usar o calão, eu sei que tu não vais ficar muito feliz, mas é uma diferença brutalíssima em relação a outros mercados, a outras economias. Certo. Há uma especificidade também que gostava de te ouvir sobre ela, que tem que ver com, eu creio, e salvo o erro, que mais de 70% do tecido empresarial português são empresas familiares. Para lá de serem micro, nano, pequenas e médias empresas, em Uhum. alguns casos, também há esta questão de, portanto, terem aqui uma estrutura mais profissionalizada ou não, não temos de tudo, não é? Temos grandes grupos que são grupos empresariais e empresas mais pequeninas também que o são. Tu própria tens negócios na família, portanto é algo que tu consegues avaliar aqui de várias perspectivas. Diz-me o que é que isto diz também sobre o nosso tecido empresarial, ou seja, é ou não é mais desafiante esta questão de termos negócios de família ou a família nos negócios e gerirmos aqui uma série de emoções e de especificidades? Olha, uma coisa é ter negócios familiares, outra coisa é ter família nos negócios. São dois conceitos completamente diferentes, ok? Ter negócios familiares em que as pessoas sabem quais são as funções, as responsabilidades, até onde é que vão e até onde é que podem ir ou onde é que não podem ir dentro da empresa, é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é quando tu moras no primeiro piso e o teu negócio é no resto de chão e tu a determinado momento já não tens a separação. Isto aqui categorizando, ou seja, um imaginário, ok? Portanto, não necessariamente é este o modelo de negócio, mas categorizando o imaginário. Sim, é uma figura de estilo, Exatamente, uma figura obviamente. de estilo em que tu não consegues dissociar a casa de onde moras, portanto, as relações familiares da habitação, das relações familiares do negócio que está no piso de baixo, digamos assim, e mora tudo e habita tudo no mesmo prédio. E, portanto, quando a vizinha de cima grita, o vizinho de baixo ouve, e isto gera problemas dentro das empresas. Negócios familiares são excelentes para crescimentos grandes e sustentados, porque as pessoas entendem-se e conhecem-se muito bem, diferente de pessoas que são perfeitos desconhecidos e que são sócios que não se conhecem de lado nenhum, com tudo o que isso também representa de perigo muitas vezes para as empresas. Portanto, nos negócios familiares há maior à vontade e uma maior predisposição para pôr tudo em cima da mesa, esclarecer e seguir em construção. O problema é quando a emoção depois não sai de cima da mesa. E quando, vou aqui personificar, o pai olha para a filha sempre como a miúda e não como neste momento a CEO. Portanto, ela é a minha filha, é a garota que andava aqui a brincar e agora mesmo aqui a dizer como é que eu vou fazer ou deixar de fazer isto e não deixa a empresa crescer. Portanto, como em todas as empresas e formatos há desafios, desde que as pessoas consigam identificar os desafios corretos, consegues ter empresas familiares de sucesso e consegues ter empresas familiares que nunca saem do resto de chão do prédio onde habitam. Mas aí é como qualquer modelo de negócio, não é? Certo, certo. Uma das ideias que tu defendes e que está, por exemplo, no teu livro, podemos falar dele, tu lançaste há pouquíssimo tempo um livro, o teu primeiro livro, que é Para, Pensa e Transforma o teu negócio. Não sei se Tens a tens ver aí um qualquer coisa. azulejo que me ofereceram por isso. Está ali Sim. atrás, Mas exatamente. pronto, Não sei tenho se tens aqui. aí ao pé de Tenho aqui também. que eu também que eu recomendo já agora à leitura. Uma das coisas que tu dizes, que eu referi também no início, é que tu acreditas que são os empresários que mudam o mundo, mas também
que não há quase aqui uma formação, chave na mão, que te ensina a ser empresário. Portanto, há os cursos de gestão, há os MBAs, enfim, há aqui uma série de pós-graduações e de formações, obviamente, que existem em Portugal e noutros países que obviamente que têm o seu mérito e que são extremamente úteis, mas não há aqui um formato-chave na mão que ensina as pessoas a serem empresários. Fala-nos um bocadinho sobre esta tua perspectiva e já agora porque é que lançaste este livro e o que é que podemos encontrar nele? Então, sobre a perspectiva educacional do ser empresário, felizmente, cada vez mais, a academia tem se aproximado da realidade empresarial. Portanto, hoje já tens um conjunto de cursos que até nem sequer são reconhecidos academicamente, não dão o grau de mestre ou o grau de doutor, como, por exemplo, os Executive Masters e coisas assim desse estilo, que são pensados e formatados para quem está nas empresas. Continuamos ainda a ter uma lacuna muito grande porque as pessoas que maioritariamente estão lá a ensinar não são as pessoas que depois estão no terreno a fazer acontecer. Já existem algumas universidades que convidam justamente pessoas que estão no dia a dia do terreno e conhecem a realidade empresarial a irem fazer essas formações, mas ainda continuamos a entregar o ensino do ser empresário muito aos professores, que têm todo o mérito do mundo, mas que não sabem muitas vezes como é que é estar numa empresa e lidar com os desafios de que é ter uma empresa. Nomeadamente, vou trazer aqui um que é a gestão de pessoas. Não é? Há muitas teorias sobre liderança, comunicação e gestão de pessoas que morrem na praia completamente, porque depois a realidade do terreno é outra e o líder, por mais que ouça as aulas, precisa trabalhar um conjunto de outras competências que não se aprendem dentro daquela sala. Não é? Portanto, tem isto, é aqui um cozinhado muito específico. Ao contrário de outros modelos de ensino, e aqui volto a trazer a perspectiva internacional onde estou inserida, tu tens, desde muito cedo, os miúdos a aprenderem sobre empreendedorismo. E, portanto, quando chegam a uma universidade e vão tirar um curso de gestão, eles já trazem uma bagagem grande, ou porque já trabalharam nas férias para ganhar dinheiro para fazer alguma coisa, ou porque em miúdos andavam a vender limonada para uma viagem, ou porque andavam a vender biscoitos dos escoteiros e por aí fora, não é? Portanto, quando chegam à universidade, já conseguem compilar as duas coisas, que é a tua visão empreendedora com a visão de gestão. E isto depois reflete a todos os níveis das organizações, porque não é só o dono da empresa que tem de ser empreendedor. Também tem de existir intraempreendedorismo dos colaboradores que lá estão para que todos possam crescer em conjunto. Não é? Portanto, há aqui um conjunto de um cozinhado que a educação em Portugal, na minha perspectiva, ainda está longe de ser o ideal para esta área e, portanto, nós temos ainda muito aquilo que vernaculamente eu costumo dizer a escola da vida, não é? Portanto, é a escola da vida que nos ensina a ser empresário e que todos os dias nos dá pontapés gigantes para nós acordarmos e dizermos, olha, falhei aqui, acertei ali, etc. Eu ainda hoje estava a ter uma conversa muito curiosa, nomeadamente com o meu contabilista, que ele dizia-me assim, este erro custou-te quase como um MBA. E eu disse-lhe, e será que eu no MBA iria aprender tanto quanto aprendi com este erro? E isto faz parte, e falar sobre isto também é importante, não é? Voltando aqui um bocadinho à história do livro, porque é que eu decidi escrever este livro? Eu sinto que, e isso está inclusive refletido no livro, nós temos excelentes livros, e eu sou, como tu sabes, uma ávida leitora, portanto eu leio um livro por semana, naquilo que já toda a gente a carinha da biblioteca TAB. Portanto, eu preciso de um livro desta área, eu sei sempre qual é o livro certo, não é? Só que depois são livros muito grandes, e ou tu tens hábitos de leitura consistentes, de crescimento e desenvolvimento pessoal, ou no dia a dia da correria de ser empresário, é mais um que fica ali porque eu não consigo terminá-lo. Então, o meu principal objetivo é que este fosse um livro curto, direto e conciso. E o maior feedback que eu tenho tido é justamente isto: pessoas que leem o livro numa noite ou numa tarde na praia e depois vão revisitá-lo sempre que necessitam de ir lá buscar conceitos que tinham, com questões muito práticas de base de gestão estratégica e de desenvolvimento enquanto líder. Portanto, este livro foi pensado para aqueles que precisavam de ou revisitar estes conceitos porque já saíram deles há muito tempo, ou de os ter porque nunca os tiveram, porque a escola também nunca os preparou para isso. Não é? Nós, mesmo na academia, não trabalhamos estratégia, não trabalhamos pensamento estratégico, trabalhamos números e trabalhamos eventualmente outras competências, mas pensar que a decisão que eu tomo hoje, qual é o impacto que ela vai ter. Imaginem um tsunami, não é? Portanto, eu decido uma coisa hoje, a onda do tsunami, até onde é que ela vai na empresa, à data de hoje, e como é que ela vai comprometer o meu futuro daqui a 20 anos, por exemplo, não é? Extrapolando aqui bastante no tempo.
Então, este tipo de conceitos, que é no fundo aquilo que nós trabalhamos muito aqui na TAP, que é esta é a minha visão e todas as decisões que eu tomo se alinham com essa visão, não existiam no mercado livros em português, haviam traduções de conceitos diferentes, obviamente, que são muito válidos, mas depois a aplicabilidade delas acaba por tornar muito extensa. Portanto, o objetivo foi que isto fosse um guião muito prático para as pessoas olharem e pensarem assim, esta é a minha história e eu consigo rapidamente aplicar isto no meu negócio e começar a ter resultados. Portanto, foi este o foco principal do livro. Resultados esses que depois levam até a brincadeiras internas, e acho que me conhece um bocadinho sobre isto, que é, tu passas a gerir a tua empresa sempre a fazer perguntas de teste de stress, que é o que as pessoas mais acham piada quando eu começo a dizer, então vamos fazer um teste de stress, eu estou sempre a pôr as pessoas em stress, não é? Que é justamente, ok, então tu disseste que o teu objetivo era, agora vou personificar aqui um bocadinho em mim, não é? Tu queres ter 50 facilitadores na TAB em Portugal. Todas as decisões que eu faço aqui na empresa, quando me perguntam, as pessoas já chegam ao pé de mim e dizem, eu já testei para 50 e eu acho que isto funciona. Porque é sempre a primeira pergunta que eu faço. Quando formos 50, isto funciona? É que se não funciona, não vamos aplicar hoje. E são estes conceitos que acabam por ser muito pouco falados na gestão de PMEs em Portugal. Tu só consegues já ter um bocadinho a noção disto num patamar um pouco mais à frente, com custos de aprendizagem muito altos, muito mais altos do que tu começares a aplicar logo desde o início, ou com curvas de aprendizagem muito mais doloridas e sofridas para o próprio empresário. Esclareci as E a tuas verdade questões? é que tu ainda não tinhas o livro oficialmente à venda, digamos assim, portanto só tinhas ainda apresentado, eu acompanhei de perto esse processo, só tinhas apresentado, enfim, ao teu núcleo um pouco mais próximo e ele esgotou, ainda não, a primeira edição Sim, esgotou, foi uma ainda não estava surpresa oficialmente à gigante para venda. mim. Não que o livro não tivesse valor, mas tu também sabes e acompanhaste o processo. Portanto, o livro foi quase assim uma carolice minha de quero passar uma mensagem ao mundo. Acho que a minha mensagem tem importância, obviamente. Mas quando eu partilhei nas redes sociais, e eu nem sou propriamente uma big influencer com milhares de seguidores, não é? Portanto, tenho até humildemente poucas pessoas que me seguem, mas percebi naquele instante que eram ávidos fãs. Portanto, eram seguidores à séria, porque a primeira edição, e não foi propriamente uma tiragem pequena, porque às vezes já há edições, sei lá, editei 50 livros, claro, obviamente vendeste isso rápido, não foi o caso. Certo, e não era o Não era o caso, não caso, era o caso. exatamente. Portanto, foi uma edição grande e que eu ainda arrisquei e dupliquei aquilo que os estudos diziam que devia ser a edição. Portanto, em 4 horas eu esgotei a primeira edição. E de repente eu fiquei sem livros e tive que ir a correr pedir à gráfica a segunda edição, que aqui já não fui. Portanto, eu já pedi o dobro do dobro, como eu costumo dizer, não é? E que é neste momento o que está a ser vendido em termos de segunda edição. Portanto, foi uma agradabilíssima surpresa. Depois, obviamente, a onda seguinte foi ainda mais carinhosa, que é o feedback das pessoas que o leram, e porque eu convido as pessoas no final do livro a passarem o testemunho do que é que sentiram, para que eu também possa melhorar naquilo que é a minha construção literária, não é? Obviamente. E o feedback tem sido tão positivo que cada vez mais, quanto mais reviews eu recebo, mais eu tenho a absoluta certeza que eu fiz o livro exatamente como eu queria que ele chegasse às pessoas. Portanto, curto, conciso e com exemplos muito práticos. Boa. Queria ainda falar-te de um tema que já abordamos, mas muito en passant, e acho que pode aqui acrescentar valor se explicarmos com um pouco mais de detalhe, que é, no fundo, a TAB em Portugal, e tal como a nível internacional, tem a modalidade de franchising, ou seja, existe a possibilidade de pessoas que também sejam empreendedores, empresários, líderes, enfim, que tenham aqui um know-how acumulado, mas já me vai-te explicar um bocadinho melhor, de elas próprias serem uma TAV em Portugal e, no fundo, juntarem-se aqui à tua estrutura, tendo também um negócio aqui em modelo de franchising. Mas queres explicar um Sim. bocadinho melhor esta vertente de negócio? Olha, como eu comecei esta conversa, eu tentei fugir do franchising, mas o franchising não me deixou ir embora. Portanto, eu já tenho, eu costumo dizer em jeito de brincadeira, eu não tenho muitos cabelos brancos, nem muitas rugas. Portanto, eu tenho uma cara jovem, não é? Portanto, estou bem conservada, mas eu já tenho 15 anos de carreira em franchising. Portanto, eu comecei logo a seguir à faculdade a estar ligada a modelos de franchising e fui subindo dentro da escala completa do franchising e hoje, obviamente, eu sou aquilo que se chama Master Franchisado, ou Master Franqueado, depois depende aqui um bocadinho do português da coisa, não é? Portanto, tenho a responsabilidade de representar em Portugal a marca. Portanto, tenho os direitos da marca no contrato de representação do modelo de franchising. Em Portugal, infelizmente, o franchising ainda não é uma coisa altamente sexy e atrativa para as pessoas perceberem que é um modelo de negócio como qualquer outro. Porquê
vicissitude da forma como o franchising se foi implementando em Portugal, houve histórias menos positivas e, portanto, há aqui, obviamente, uma retração do mercado relativamente a isso, que eu acho que é completamente desnecessária, porque todos sabemos, mundialmente, aqueles que estão ligados ao franchising, que quando as redes são bem trabalhadas e bem aplicadas, o franchising é a melhor metodologia de crescimento de qualquer negócio. E, uma vez mais, eu digo isto: 34 anos de história tem de ser uma marca muito consistente, porque, caso contrário, já teria tido muitas oportunidades de falência, porque já passou por tudo o que são crises que vocês possam imaginar ao longo destes 34 anos. Portanto, se no fim deste tempo todo a TAB ainda existe e está, como eu comentei, em 5 continentes e acompanha tantas empresas e tem tantos franqueados, alguma coisa nós temos de estar a fazer bem feito enquanto modelo de franchising, não é? Eu decidi trazer a marca para cá porque, obviamente, acredito nela e porque acredito que muitas pessoas que, tal como eu estava a fazer consultoria muito ligada à área de franchising, mas estava a fazer consultoria, precisam de um modelo de negócio que tenha um propósito. Ou seja, a tábua que tenha um método que garanta àqueles que desenvolvem o negócio ter os seus rendimentos associados a um propósito maior, que é ajudar as empresas. Mas mais importante do que isso é que, enquanto eu estava como consultora de franchising, eu só lidava com um modelo e tipo de negócio. Hoje eu tenho a oportunidade de lidar com tantos modelos e tipos de negócio de quantos clientes eu acompanho, quantos membros da TAB eu acompanho. Portanto, eu posso começar a minha manhã a acompanhar uma indústria de injeção de pelinos, depois na sessão a seguinte eu estou a ajudar uma empresa de contabilidade, depois da almoço eu estou a trabalhar numa empresa de marketing digital e termino o meu dia com uma empresa de software. Para mim, enquanto desenvolvimento pessoal, isto é fantástico, porque eu tenho que me preparar para as diferentes realidades e eu tenho que conseguir acompanhar as diferentes realidades e aplicar um método. E depois, lá está, eu até posso acompanhar dois contabilistas que têm modelos de negócio completamente diferentes e que também me transformam na forma como eu vou fazer esse acompanhamento. Portanto, eu deixei de ser uma consultora que entregava um projeto e que eu não sabia a dimensão que esse projeto ia trazer ou não para as empresas e passei a ser aquilo que eu costumo chamar, em jeito de brincadeira, mas que é a realidade, uma conselheira de confiança da gestão estratégica dos negócios. Portanto, fazer isto tudo enquanto modelo de negócio que me permite ser livre, gerir o meu tempo, ganhar dinheiro, porque lá está, as empresas servem para ganhar dinheiro, vou dizer o que disse há pouco, não é? E ter aqui a possibilidade de estar associada numa cultura internacional, onde eu, se tiver um problema, posso ligar para o meu colega da África do Sul, ou para o meu colega de Espanha, ou para o meu colega do Algarve, do Porto, o que seja, e dizer, olha, ajuda-me, não é? É completamente diferente do que se eu for montar uma empresa de consultoria completamente sozinha. E muitas pessoas já me perguntaram ao longo deste processo, não ganhavas mais em teres feito isto sozinha? Então, e o que é que eu perdia por ter feito isto sozinha? Eu perdia todas as amizades que eu já criei dentro da comunidade, todas as ajudas que eu já tive, todos os erros que já me disseram não vais por aí porque eu já fiz isso e não correu bem. Eu perdia também a possibilidade de mudar um bocadinho o mundo da TAP, porque eu também pude e posso dar os meus inputs de crescimento a nível global. Portanto, o estar no modelo de franchising, na minha perspectiva, é tudo isto. É criar um negócio com um propósito, com um modelo, com uma certeza, com uma segurança, mas acima de tudo não estar sozinha. Se a TAB serve para os nossos membros não estarem sozinhos, também tem de servir para as pessoas que trabalham nela não estarem sozinhas. E daí, obviamente, o franchising é, da minha perspectiva, que sou apaixonada pelos modelos de franchising, eu sei que esta opinião está muito enviesada, a melhor forma disto acontecer, não é? Boa. Rita, para terminar, diz-me, porquê que são os empresários que mudam o mundo? A frase é tua, não é minha, mas porquê que tu sentes Olha, eu isto? sinto isso porque se nós não fizermos, nada acontece. Ou seja, somos nós que criamos os negócios que geram dinheiro neste país, somos nós o principal sustento do Estado a pagar impostos neste país, né? Eu costumo dizer em jeito de brincadeira, e muitos membros da TAB já o dizem, que o principal sócio da minha empresa é o Estado, não é? Portanto, somos nós que criamos riqueza, somos nós que abrimos postos de trabalho, que garantimos o salário às pessoas, que depois elas podem utilizar para ser felizes e para desenvolver as suas vidas pessoais e conquistarem os seus objetivos. Portanto, se nós não fizermos este percurso, nada acontece neste país. Portanto, somos nós que mudamos o mundo. Somos nós que forçamos o governo a mudar medidas e apoios, somos nós que forçamos o governo a mudar leis, não é? Muitas vezes para dar melhores condições às pessoas que estão à nossa volta. E sinceramente eu não vejo outra forma de explicar isto a não ser de facto que somos nós que arregaçamos as mangas e fazemos acontecer. Se nós decidirmos amanhã fechar todos a porta, Portugal deixa de existir. Isso. Rita, muito obrigada pela tua presença aqui, pelo teu testemunho, pelos teus inputs. Tenho a certeza que
que foram e são muito inspiradores e até breve. Obrigada. Obrigada pelo convite, Marta, é sempre um gosto. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!